Shalom, shalom, mulheres sábias e posicionadas. Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Você que está aqui comigo ao vivo nessa 10ª live, assim como também você que não conseguiu estar ao vivo por algum motivo, mas que está acompanhando cada gravação e que tem sido tocado pelo Espírito Santo, através de cada ministração, através de cada mulher que tem vindo aqui, que tem se posicionado, através de cada mentora que o Senhor tem levantado, exatamente para nos mentorar e nos dar direções práticas nos seus pilares, aonde essas mulheres transbordam. São mulheres de Deus, mulheres sábias, mulheres posicionadas, mulheres virtuosas, são mulheres inabaláveis, são Esté, são rainhas do Senhor, são mulheres que são carregadas da unção, da sabedoria do Senhor. E você é privilegiada por estar sentada a essa mesa, e eu mais ainda sou lisonjeada e presenteada por ter vocês aqui, cada mulher que eu tenho recebido aqui, assim como você que todos os dias tem se assentado ao redor dessa mesa para se alimentar conosco. Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Hoje nós estamos na nossa 10ª live, estamos em uma jornada de 12 dias de redenção. Hoje chegamos hoje ao 10º dia, glória a Deus. Olha, o número 10 é número de lei, são os 10 mandamentos, e hoje nós vamos ouvir direções do Senhor, princípios espirituais, para nós podermos frutificar, tendo uma vida abundante, frutificar no Espírito e permanecer no Espírito, porque não é somente nós aprendermos e frutificarmos, é nós permanecermos. E cada fruto precisa gerar arrependimento, não apenas em nós, mas também em outras pessoas. E esses frutos conectarão outras pessoas a Deus. Deus ele trabalha dessa forma, o Espírito Santo ele trabalha dessa forma, exatamente para nos conectar ao reino do céu, ao Deus Todo-Poderoso, para trazer para a terra aquilo que já é no mundo espiritual, no reino de Deus. Aleluia! E eu estou hoje aqui muito feliz recebendo mais uma das mentoras da Academia das Sábias, uma mulher de Deus que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, que eu estive ali acompanhando junto com ela, do qual a gente passou momentos maravilhosos em 3 dias, que nós tivemos não apenas com ela, mas outras mentoras também. Nós nos conhecemos e foi assim, realmente dias transbordantes, e eu tive o privilégio de ser acompanhada, inclusive de ser mentorada por esta mentora. Toda essa mudança que você tem visto acontecer aqui no meu posicionamento no digital se deve aí à unção que essa mulher carrega, a sabedoria que essa mulher carrega. E eu quero já aqui estar convidando a nossa querida Letícia Guia. Olha, eu quero que vocês já prestem atenção no Instagram dela, Letícia Guia Você, para que vocês possam segui-la em nome de Jesus, porque de fato ela é uma mulher que é guiada pelo Senhor, uma mulher que tem um coração ensinável, um coração cheio de Deus, uma mulher assim que eu não consigo descrever o tamanho do coração dessa mulher. E eu glorifico a Deus pelas conexões que o Senhor nos tem feito, e nós estamos aqui hoje nessa primeira live que nós temos a oportunidade de estarmos fazendo juntas. Eu acredito que será a primeira de muitas, em nome de Jesus. Letícia, eu estou te procurando aqui nos comentários para poder te chamar, para nós já começarmos, porque eu creio que, pronto, encontrei você aqui, vou te convidar, vou chamar aqui você para entrar ao vivo. Piripaquezinho, né? Oh, glória! Nossa, aqui é rápido! Oh, aleluia! Shalom, shalom, mulher abençoada! Seja Procurou e bem-vinda. achou, hein? Não é, menina? Que bênção do céu! Gente, tem um detalhe, viu? Algumas dessas mulheres que estão vindo aqui estão com um fuso horário diferente, não é, Letícia? É para você que hora aí em Cuiabá? Aqui são 5h13. Olha só isso aí, gente. Ó, aqui para nós são 6h13, é 1 hora de diferença. Meu Deus do céu. A gente viu escurinho ainda. Aqui já está tudo Daqui a pouco claro, você vai glória a escutar os Deus. passarinhos. Aqui a gente acorda com os passarinhos. Eita, Jesus Geralmente Cristo eu amado. acordo esse horário mesmo, por volta das 4h30, depois que eu fiz esse propósito de inserir atividade física e tudo mais, né? É, gente, É, acho que a mulher está no movimento, quando a gente se glória. posiciona no reino, É, desse jeito. a gente faz uns compromissos assim com o Senhor que são prioridade, né? Acho E que para o quem não cuidado e entende, o é tempo com o loucura, né? Espírito Parece loucura. parece loucura aos olhos humanos. Eu estava É falando com um verdade, é amigo verdade. ontem.
Nossa, eu fui dormir, ia ser meia-noite, aconselhando uma pessoa. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Deitei e falei assim: Senhor, já tá na hora de levantar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Te apruma. Porque é assim que Deus Glória a age, né? Deus. Ele nos prepara para tudo aquilo que Ele tem para derramar sobre a nossa vida. E graças a Deus, nós temos vivido um tempo novo. É a nossa primeira live, mas eu acho que a gente se encontrou em algum outro momento antes de sermos sábias na Academia das Sábias e foi Sim, bênção de Deus. Eu vejo que o Senhor tem usado poderosamente a sua vida também para destravar amém. outras mulheres aqui no digital. E Amém. quando eu vi a Bíblia, gente, para quem não sabe, mistérios, mistérios. Há algum tempo atrás, 2022, né, Gleide, que a gente fez essa mentoria. Isso. Nós fizemos uma mentoria com um desses players do mercado E do a gente se marketing conhecer, digital. tá, gente? Era para a gente se conhecer de toda. Assim, Deus encontra formas de fazer com que as coisas aconteçam, né? É verdade. E naquele momento nós tivemos essa oportunidade de fazer essa mentoria e eu gerei o meu primeiro produto assim para o reino. Né? Eu falo que é o meu primeiro produto para o reino, porque eu já tinha outros livros publicados e nunca falava a respeito deles. E naquele momento eu criei uma capa de uma Bíblia que veio a ser o quê? A Bíblia desta mulher missionária ungida de Deus. Nem eu tenho a capa da Bíblia que eu criei. Então, né, foi assim algo muito transformador para minha vida, mas acabei não ficando com nenhum exemplar. E a Gleide é a única pessoa que tem. E onde que essa Bíblia foi parar, gente? Na Bahia, meu Deus. Eu aqui de Cuiabá, essa Bíblia foi parar na Bahia. Mas eu vejo que isso foi um grande mistério mesmo, que essa Bíblia poucas pessoas têm, né? Acho que seguramente umas 30 pessoas. Mais que isso é só se chegou onde tinha que chegar, mas a gente vendeu 100 Bíblias e essas 100 Bíblias foram destinadas em diversos locais. Uma delas está na Suíça, a outra está na Bahia, a outra está em alguns outros estados do Brasil. E Deus é bom o tempo todo, porque Ele cria essas conexões de reino justamente para nos trazer para esse ponto, onde a gente vai falar sobre semeadura. Olha só, Glória a Gleide, a gente Deus. semeou algo lá atrás que hoje já está fazendo sentido, e É é um pouquinho verdade. sobre isso que a Olha, gente aqui vai na falar Bahia hoje. tem pelo menos três, viu? Aqui É na Bahia mesmo? tem pelo menos três. Tem a minha, porque eu comprei duas. Tem a minha, tem uma outra que está na mão de uma pessoa que eu nem conheço, porque eu presenteei, uma mulher que estava precisando de uma Bíblia e eu presenteei. E tem outra também que está na mão de Zilane, que também está conosco da Virtuosa de Negócios. Glória a Deus. Glória a Deus, porque aí, assim, é muito delicado quando você fala de produzir uma Bíblia. Para quem não sabe, gente, esse papel aqui, tá? Esse papelzinho fininho, ele é um papel consagrado. Isso eu sei porque eu fui falar com o pessoal da SBB para imprimir e tudo mais. Então, esse livro não é qualquer pessoa que tem acesso a reproduzi-lo, porque ele é feito em cima e debaixo da unção de muita oração, né? Então, naquele momento que a gente criou essa Bíblia, a gente não tinha condições de imprimir 1.000, acho que é a 1.000 a tiragem mínima, né? Mas ela foi feita em uma outra gráfica e tudo corroborou para que fossem feitas só aquelas unidades, né? E hoje eu entendo o princípio de honra e estou aqui nessa live hoje para honrar essa minha amiga que também já honrou a minha vida em tantos outros momentos, começando por esse primeiro encontro não presencial, né? Mas a nossa conexão de reino já estava determinada para esse tempo. Glória a Deus. Deus, ele é um Deus que honra, e isso é um princípio, né? O princípio da semeadura. Um dia você plantou, um dia você vai colher, né? Glória a Deus, é verdade. A nossa palavra, Leide, está hoje em Gálatas, né? Foi uma direção aí da nossa pastora. Pensam demais, fiquei meditando sobre isso. E caiu e coincidiu de ser, né, essa semana, a semana onde a gente teria aula de prosperidade bíblica. Olha que coisa, né? Prosperidade é uma palavra que as pessoas
tá em evidência essa palavra, né? Muitas pessoas olham para a prosperidade como tudo aquilo que elas podem ter financeiramente, que eu acho que a primeira palavra e resolução que vem na cabeça das pessoas é a dinheiro, a abundância. Coloquem aqui nos comentários o que que vocês sentem quando vocês ouvem a palavra prosperidade. O que que é prosperidade para vocês? Enquanto isso, eu vou lendo o texto, tá, Gleide, aqui em Gálatas Fique à 6, vontade, deixa Deus te usar. versículo do 6 ao 9. Então, se você está com a sua Bíblia aí, já está aqui surrada, mas está aqui. Glória a Deus. Aleluia. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, porque o homem semear, porque o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Glória a Amém, Deus. queridas? Aleluia. Aleluia. A Nádia está dizendo aí abundância em todas as áreas, prosperidade e abundância em todas as áreas. E aí a gente tem algumas verdades bíblicas a respeito de prosperidade. Isso é tema para mais uma live, minha irmã já anote aí. Mas eu já quero deixar para vocês muito claro que prosperidade é para além daquilo que você pode Aleluia. ter. Prosperidade está relacionada a o que você decide plantar. Olha que coisa bonita, né? Quando você planta no espírito, você está fazendo determinações proféticas. Quando você decide se posicionar no reino, você está semeando algo muito poderoso, não só na terra, mas como no céu, né? A palavra diz que aquilo que ligares na terra será ligado no céu. É verdade. Então, quando eu me posiciono quanto a um princípio, esse princípio é estabelecido na minha vida, ele começa a reger todas as minhas atitudes, né? Aleluia. Então, quando você planta e essa semente germina, agora pegando um exemplo ali de um feijãozinho. Quem nunca fez aquela experiência do feijãozinho, né? De colocar o feijãozinho no algodãozinho e acompanhar o Sim, algodãozinho evoluindo e tudo mais. Então, quando esse feijãozinho vai germinando, ele vai criando raízes. E essas raízes é que vão fazer com que essa semente deixe de ser só uma semente. E talvez essa seja uma das grandes revelações, né? Quando você planta uma semente, ela não gera uma semente, ela não gera um fruto, ela gera muitos outros frutos. E é muito interessante a gente pensar a respeito disso, porque muitas pessoas têm medo de semear, porque ela pensa que talvez ela está perdendo algo, que ela pensa que talvez essa semente vai demorar demais. E nesse mundo tão acelerado, a gente pensa que tudo é para ontem, né? A gente quer tudo para ontem. E aí eu quero trazer vocês a reflexão sobre dois tipos de semeadura. A semeadura na carne, que é a nossa natureza humana, sem o governo do espírito, que seria um exemplo de semeadura na carne. Egoísmo, quando eu só penso em mim, quando eu só quero para mim. Orgulho, quando eu não sei perdoar, quando eu olho para as pessoas e não entendo a motivação que fez com que ela tomasse decisões. Imoralidade, que a gente vê o tempo todo na internet, né? Muita exposição da carne. Mentira. Ah, mas é uma desculpinha aqui, né? Fala que eu não tô em casa. Olha, é, é mentira, queridos. Né? Quando você. Eu vejo muito isso acontecer, assim, quando as pessoas não querem estar disponíveis e não querem também se indispor com as outras pessoas. Aí, ah, não tô em casa. Ah, inventa uma desculpa e toda desculpinha é uma mentira deturpada, é uma mentira escondida. E amargura. Quanta mágoa você tem guardado e deixado de. Perdido o fruto, né? Perdido a semente. Quando você perde a semente, você perde o fruto.
Olha que interessante isso. O que que você tem plantado hoje? E isso porque eu estou falando só da semeadura da carne, né? E eu quero convidar vocês a fazerem esse autoexame. Porque Paulo, nesse texto, ele é bem claro sobre quando você planta na carne, você vai colher corrupção. Você vai estar negociando um princípio que é inegociável. Quando a Gleide falou assim de 10 ser as leis, né? Muitas vezes a gente esquece ali dos 10 mandamentos. Gente, era para ser óbvio. Eu sabia de trás para frente, de frente para trás, os 10 mandamentos. E hoje eu me coloco nessa condição de não lembrar, às vezes, qual o mandamento que eu estou esquecendo aqui. Tudo bem que Jesus veio ali, né, e deixou um único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas e os outros que regem a nossa lei física, né, a nossa lei do mundo que a gente vive? O que que eu tenho plantado? E o que que esse fruto pode significar, principalmente na minha vida, né? Porque qualquer um desses frutos que você plante na carne, você vai colher destruição emocional, você vai colher desgaste espiritual, você pode colher relacionamentos quebrados. Quantos relacionamentos não terminaram por conta de mágoa? Por coisinhas poucas que às vezes você não fala, você não comunica, você espera que o outro entenda você, e aí você gera um turbilhão emocional e tá ali na mágoa, no egoísmo, no rancor, no orgulho. E isso gera todo um vazio interior, gente. Verdade. Então, o pecado sempre promete esse prazer, mas ele também entrega destruição. Esse exemplo que eu dei não estou em casa agora. Fala que volta depois, não estou em casa agora, vamos estar lá. O que que isso pode causar, né? Que destruição. Parece uma coisinha, porque não tem pecadinho ou pecadão. Parece uma coisinha, mas ela pode transformar num pecadão. Porque se você mentiu com isso, com o que mais você está disposto a negociar? Com o que mais você está disposto a mentir? Que outro tipo de mentirinha você está inventando para fugir das situações? Não assumir o seu posicionamento, não manter uma palavra, né? Mas a parte boa é, ai Deus, tem parte boa, viu, Gleide? Tem parte Glória a boa. Deus. Falem comigo, o que que vocês estão sentindo, o que que vocês estão pensando aí? Não era para bater forte uma hora dessa, viu, gente? Mas é que assim, tô sendo direcionada aqui, glória a Deus. Tô vendo aqui, ó, abundância em todas as áreas, que a Nádia disse, a provisão de Deus, em todas as áreas a abundância, beleza. Toda essa parte que a gente fala de prosperidade, de semente, está relacionada indiretamente com a prosperidade mesmo. Porque a prosperidade não vem só daquilo que você tem ou faz, ela vem prioritariamente de uma semente. Então, a semente que é lançada vai gerar um fruto, e geralmente esse fruto vai fazer com que você tenha essa abundância que vocês estão falando aí, né? Glória a Deus. Glória a Deus, graça, é isso mesmo, Deus está falando. E aí, quando é que a gente semeia no Espírito? Como é que é o semear no Espírito? Falem aí para mim. Aleluia. Aleluia, tá todo mundo comentando aqui. Tô vendo milhões de comentários, Gleide. Tá vendo, menina? Tá Plantar no embolando, né? Espírito significa ser guiado por Deus. Escrevam aí para mim, ser guiado por Deus. Plantar no Espírito significa ser guiado por Deus. E como é que eu sou guiado por Deus, gente? Tem uma ideia aí de semente espiritual, minha irmã? Oração, gente. Oração é a primeira semente. Glória a Deus. Oração, porque quando você está disposto a entregar sua vida em oração, você está semeando no Espírito, não só para você,
mas para toda a sua casa, mas para toda uma geração, mas para uma infinidade ali de pessoas que te cercam. Quando você se blinda em oração, é a primeira semente e a semente mais poderosa no espírito, que você está alinhada com aquilo que o Senhor está derramando sobre a sua vida. Ontem eu estava falando com esse meu amigo, nossa, ia ser meia-noite, a gente estava falando sobre frutos do Espírito. E falávamos sobre oração e como fazer oração do jeito certo. E tem um jeito certo de fazer oração. Como é que você faz sua oração hoje aí, na sua casa? Se eu pudesse indicar um livro para vocês hoje, seria da Valnice Milhomens, que mudou, transformou completamente a minha vida de oração. Foi um livro, sim, que me destravou completamente em relação a isso, porque eu achava que eu sabia orar. E tem diversos tipos de oração, mas isso também é um assunto para mais uma live, né, Cleide? Glória a Deus. E aí, a próxima semente espiritual é a obediência. O quanto eu tenho sido obediente diante das orações que eu mesma tenho entregado ao Senhor? O quanto eu tenho praticado essa obediência para gerar novos frutos? Próximo fruto da próxima semente espiritual seria generosidade. Você é uma pessoa generosa? A professora fez essa pergunta lá pra gente e muita gente, sou generoso. Mas será que eu realmente sou generoso? Se eu estiver vestindo uma roupa que eu amo vestir, e eu for lá na minha igreja, e eu vejo lá que a irmãzinha tá sempre com a mesma roupa, mesmo chinelinha, até a sandalinha dela tá até com um pezinho de jacaré, assim, e eu tô lá, bonitinha, arrumadinha. Sento no meu banquinho, fico lá em paz. Cumprimento a irmã, dou um abraço nela e glória a Deus pela sua vida. Eu tô sendo generosa com essa mulher? Será mesmo? Porque se eu tenho tudo o que eu preciso e eu entrego além de tudo aquilo que eu preciso, aí sim, aí eu estou exercitando a generosidade. Assim eu estou plantando uma boa semente no reino. E o perdão, gente? Perdão também é uma semente. Muitos psicólogos falam, né, que você não perdoa para você, você perdoa para o outro. Eu perdoo para me sentir melhor. É isso. Ou eu perdoo para que o próximo também se sinta melhor em relação a isso. Quanto eu tenho derramado de perdão sobre as outras pessoas? O quanto eu tenho sido leal e fiel aos meus princípios, perdoando as pessoas, mesmo quando elas me feriram, mesmo quando elas me machucaram, mesmo quando eu não via possibilidade. Aí voltamos lá na semente ruim, né, que é o orgulho. Eu preciso plantar uma semente de perdão para que haja uma quebra desse orgulho. E fidelidade, gente. A semente da fidelidade é assim, tem sido transformadora para mim. Que a fidelidade é independente das minhas condições, independente da minha razão, eu Glória estou lá. E o Senhor é comigo, o Senhor é contigo. Glória a Deus. a Jesus. Paulo diz assim: quem semeia no espírito colherá a vida eterna. E isso não fala só sobre o céu, ele fala sobre a abundância de vida aqui e agora. Tem até uma canção da Priscila, né, que fala reinar em vida. Eu convido vocês a ouvirem depois também. É maravilhosa a canção, porque fala dessa presença de Deus que nos sustenta, que nos guia, que nos orienta, né? Então, orando a palavra, já oramos a resposta, é verdade. Quando a gente Uau. começa a entender que semear no Espírito é também acessar os frutos do Espírito Santo, minha irmã, acabou, acabou, parou, acabou a live aqui, né? Então, Pode. entre a semeadura e a colheita, existe um processo. Concordam comigo que não é só pegar o feijãozinho e colocar lá dentro do algodãozinho e deixar lá? Quem já fez isso?
Quem já esqueceu de regar a plantinha e a plantinha morreu? Eita, meu Deus. Quem nunca passou por esse processo ganhei uma planta lá da minha tia. Deixei a plantinha, lembrei de regar 2 dias. Glória a Deus, tá verdinha, tá linda, tá cheia, assim, né? Super abundando. Aí eu esqueço. A plantinha vai se regar sozinha? Não vai, porque entre a semeadura e a colheita existe um processo. E esse é um dos maiores desafios, porque entre plantar e colher existe um tempo. Existe um tempo. E esse tempo é para preparação do solo, para crescimento da raiz, para o desenvolvimento da planta. E tudo acontece de uma forma muito invisível. Porque vocês já viram aquele videozinho que tem um time-lapse que mostra a raizinha crescendo, mas aquilo lá, gente, foi dias. Não foram horas. Ah, eu orei aqui, plantei aqui no Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Amanhã. E aí? E aí, Deus? Vai responder essa oração? A gente faz uns desafios assim com Deus, tipo, me mostra, Pai, onde estás? A geração imediatista. Exatamente. Mas no mundo espiritual acontece igual. E eu me lembro, Gleide, de plantar em oração esse momento, de fazer live com as pessoas há 10 anos atrás. Há 10 anos. Tem pessoas aqui no digital que nunca romperam, agora falando aí, né, da nossa área, que é tão desafiador para muitas pessoas ainda, porque elas ainda estão plantando no lugar errado. A semente errada vai dar o fruto errado. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Forte, E viu? a colheita nunca falha, nunca falha. Muitas pessoas desistem aqui no digital porque não vem o resultado imediato. Não só aqui, né? Mas a gente está falando disso porque nós estamos aqui nesse momento fazendo algo que é um romper para a nossa vida, para a vida de vocês, para a vida de quem estiver ouvindo. Então, se você deseja ser uma boa semente na vida de outras pessoas, já clica aqui, ó. Ainda dá tempo. Compartilha essa live com mais pessoas para que, mesmo que elas não vejam agora, elas possam depois visualizar e serem transformadas também, porque nós estamos aqui crescendo no espírito. Nós estamos semeando algo hoje que vai ser para a eternidade. Às vezes, uma palavra, irmã, uma palavra vai transformar toda uma vida. Você não sabe onde vai chegar. Eu nunca pensei que essa Bíblia fosse chegar na Bahia. Verdade. Eu E hoje, nunca o que que pensei que eu ia me acontece? E conectar com hoje, quem olha, fez. meu Deus, meu Deus, meu Que Deus. bênção. E hoje, gente, olha, hoje eu sou escritora com essas mulheres extraordinárias dentro da Academia das Sábias. Escrevi esse livro Glória a poderoso com Deus. a pastora Gleide aqui, ó. Sabe? Nunca imaginei isso na minha vida. Mas Vou nós estar aqui plantamos também, isso ó. lá atrás. Glória a Deus. Vou mostrar aí, Gleide. Depois vou fazer um printzinho. Bora. Alguém Faça um printa aí para print, já nós. marquem lá. Pode fazer o print e marcar a gente e Isso. colocar lá Façam aí. superabundando, semeando. Ô, Então, glória. esses testemunhos vêm para edificar vidas, né? Vêm para transformar não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas, porque a sua história importa. Quando que eu pensei que eu fosse ser diretora de marketing de uma editora? E olha, eu fiz a capa de uma Bíblia. O que que virou? Agora eu estou fazendo a capa de vários livros de mulheres cristãs que estão aí rompendo, que estão aí, sabe, criando e se posicionando no reino. Olha que poderoso esse nome desse Instagram dessa mulher, Amém. gente. Mulheres sábias e posicionadas. Não adianta eu só ser sábia, eu preciso me posicionar. Que sabedoria é essa que não te posiciona? É andando junto que a gente avança. É semeando no, sabe, em oração. A Gleide colocou aqui obediência, generosidade, perdão e fidelidade.
que eu sei que o fruto vai vir. Amém, queridas? Glória a Deus está Deus. trabalhando no secreto. Ele faz a semente frutificar. Só que hoje a gente tem um grande desafio. Todas nós sofremos de um ataque que é, assim, muitas vezes destruidor. Que ataque que é esse? O desânimo. Eu começo a fazer, tô animada, meu Deus, e agora? Ah, mas o fulano não curtiu. Ai, mas o fulano não compartilhou. Ai, mas a live não lotou. Queridas, vou te dizer uma coisa. Em uma sala de aula, existem 40 lugares. Se nós temos 18 pessoas na live, nós já lotamos metade dessa sala. Nós já impactamos a vida de 18 pessoas. E se você deseja semear fruto na vida de outras pessoas, seja essa pessoa abençoadora, deixa o desânimo de lado. Você já acordou aqui, ó, 5 horas da manhã para quem está em Cuiabá, 6 horas para quem está em Brasília. Clica aqui e compartilha essa live com outras mulheres. São 19 pessoas agora. Agora, glória a Deus, ó. O glória vai Aleluia. vindo. Aleluia. Oh, glória. Então, Paulo faz uma advertência poderosa ali nesses textos, né? E não nos cansemos de fazer o bem. Você pode fazer o bem agora, querida? Clica aqui, sabe? Compartilha essa live, a pessoa vai ver depois, mas tá tudo certo. O inimigo sabe que ele não precisa destruir você imediatamente. Esse é um grande perigo. Porque se ele conseguir te cansar, você para de plantar. E quem para de plantar faz o quê? Para de colher. Eu não posso parar de plantar. Você já viu um agricultor prosperar se ele parar de plantar? Ah, porque ficou difícil. Ah, porque não teve chuva. Meu Deus, meu Deus. Tem um livro. Meu Deus, eu sou a mulher dos livros, né? Vou falando os livros, vocês vão pegar na referência. Anota aqui para os outros dar print e avançar, né? É, mas tem um filme também que fala sobre isso. Se você ainda não assistiu e puder assistir, veja. Acho que é O Caçador de Vento. É isso? Mas me lembrem depois. É um filme que falava o seguinte: ele mostrava uma realidade de muita pobreza na África, e esse menino queria estudar e o pai dele era lavrador. Então, o pai dele plantava e não via resultado porque não chovia. Simplesmente não chovia. Eu acho que é o Caçador de Vento. Caçador. Né? O Menino que Descobriu o Vento é o nome do filme. Depois vocês vejam aí, escrevam aqui nos comentários, o menino que descobriu o vento. E o pai dele era lavrador e ele fez todo um sacrifício. Eles comiam, né, ali uma farinha com amassada na água, porque era o único alimento que eles tinham, porque não plantava e não acontecia nada. E aí ele investiu uma semente nesse menino. Ele semeou na vida do filho dele. Você já semeou na vida do seu filho? Tem mães aqui? Contem aí pra mim. Você já semeou na vida do seu filho? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Já semeei. Clica aqui pra mim. Se escreve assim. Eu já semeei na vida do meu filho. Glória a E aí Deus. esse pai semeou na vida do filho dele. E esse menino foi lá e ele não tinha condições de comprar os livros. Então ele ficava na biblioteca. Na biblioteca, e ele gostava do radinho do pai dele. Ele pegava escondido esse radinho para escutar a música. E ele foi para a biblioteca, levou o radinho. E ele emprestava a bicicleta, porque era longe também o povoado dele, da cidade que ele fazia aula. E aí ele começou a ler, ele achou um livro de geografia que falava sobre um catavento. Esse catavento ia fazer com que a água que de um rio lá distante chegasse até a comunidade e essa água pudesse regar ali aquela plantação. E esse menino teve essa visão tão brilhante, mas ninguém acreditava nele. Nem o próprio pai que tinha semeado na vida dele.
Então ele foi lá e por ele mesmo começou a construir o negócio. E aí veio várias pessoas da comunidade confiando, acreditando, e foram lá e começaram a regar, e começou realmente assim, a hora que ficou pronto esse negócio. É um moinho de vento, né? Ficou pronto o moinho de vento. E eles precisavam fazer algo para que o moinho funcionasse. E dependia de uma pecinha ali, de uma engrenagem dentro desse rádio. Era o único jeito. E a bicicleta, era o rádio e a bicicleta, que precisavam ser. Deixa eu só trocar de luz aqui, gente. Que precisavam ser. Deu certo. Encerrou a luz e voltou. Perdi o raciocínio. Vamos lá. E aí, precisava destruir a bicicleta e o rádio, gente. Esse homem ficou enlouquecido. Não, não vai. Não vai, meu rádio, meu rádio. A bicicleta lá do ciclano, que nem é nossa. Não, não vai. Ele, mas ó, precisa disso. E aí, esse menino deu um passo de ousadia também. Pegou a peça da bicicleta, pegou a peça do rádio e ligou esse moinho. E esse moinho começou a girar, e esse moinho começou a captar essa água, e essa água começou a jorrar. E qual não foi a alegria daquele povo quando essa água começou a jorrar e a molhar as sementes? Porque a Glória a semente Deus. precisava o quê, gente? Escreve aí para mim. O que que a semente precisava? Ela precisava ser regada. Então, toda semente que você plantar precisa ser regada. O cansaço espiritual vai fazer você parar de orar, vai fazer você parar de servir, vai fazer você parar de acreditar, parar de obedecer. Mas Deus nos chama para perseverar. Escrevam aí para mim, perseverar. Aleluia. E o texto continua dizendo: no tempo próprio colheremos. A promessa é essa, a promessa da colheita. A irmã já falou lá em cima. A única certeza que nós temos é de que quem planta, colhe. E na Bíblia não fala assim, se nós colhermos. Ela diz no tempo certo. Escrevam aqui para mim, no tempo certo. No tempo Aleluia. certo a colheita, porque para quem planta fidelidade, você vai colher honra. Quem planta generosidade vai colher provisão. Quem planta oração colhe intimidade. Quem planta Glória a Deus. obediência colhe o favor de Deus. Amém, queridos? Vou repetir para vocês, quem estiver Amém. anotando, anote. Fidelidade colhe honra, generosidade colhe provisão, oração colhe intimidade, obediência colhe o favor de Deus. Nenhuma Glória. semente plantada em Deus se perde. Cada lágrima, cada oração, cada renúncia, tudo está sendo guardado. Tudo está sendo guardado no céu. A nossa missão aqui na Terra não é guardar tesouros desse mundo, é guardar tesouros lá, onde a gente vai encontrar com Jesus, onde nós vamos encontrar com o verdadeiro provedor, Oh, glória. a verdadeira semente. Amém? O que a gente pode Aleluia. concluir de tudo isso? Meu Deus, meu Deus. O que você tem plantado? É só essa reflexão que eu vim aqui para deixar, viu, Gleide? Pode encerrar a live. Oh, meu Deus. Meu Deus, o que você tem plantado? Talvez você esteja num tempo em que ainda não vê a colheita. Eu já estive nesse tempo de não enxergar a colheita, de não perceber o quanto eu já tinha semeado. Mas Deus é fiel e Ele está dizendo para você nesse dia, nessa manhã poderosa, glória a Deus. Aleluia. Continue plantando, continue obedecendo, continue confiando, porque a colheita vai vir no tempo certo. E quando ela chegar, ela não vai ser pequena, não. Não vai. Você tá achando que vai ser um negocinho? Você falou assim, ah, amém, glória a Deus. Gente, a abundância vai ser derramada sobre a sua vida e você vai Aleluia. estar falando, não sei o que está acontecendo aqui. Irmã, quero falar uma coisa para você sobre semente.
Posso até me emocionar nesse momento, vocês me desculpem, mas eu preciso testemunhar, eu preciso testificar o que o Senhor tem feito na minha vida. Quando eu me converti lá em 2018, eu passei por um processo muito delicado de endividamento. Ó, pega essa visão. Eu cheguei a dever R$ 80.000 e eu não sabia como sair daquilo. E aquilo foi tão desesperador, tão terrível na minha vida, que eu não via mais saída. E eu só queria deixar de existir. E eu estava muito afastada dos caminhos de Deus, estava muito afastada de tudo aquilo que Ele já tinha prometido para minha vida, porque eu queria uma vida fácil, eu queria uma vida divertida e eu me perdi. Mas Ele me encontrou. E Ele me encontrou como? Pela internet, queridos. Eu fui pesquisar maneiras de tirar a minha vida e o Senhor derramou sobre mim uma unção que, meu Deus, eu não sei nem como. Ele colocou um louvor ali que me alcançou de um jeito que nunca tinha acontecido comigo. E eu comecei a ser quebrantada no espírito naquele momento. E o Senhor foi me levando, me trazendo à memória aquilo que me dava esperança. Todos os Glória a momentos Deus. que eu tinha vivido servindo, todos os momentos que eu tinha, sabe? E eu fiz uma oração perigosa naquele momento. Eu perguntei: que queres de mim, Jesus? Onde eu tenho que ir? E sabe o que me aconteceu, queridos? Ele respondeu na velocidade do vento por causa desse posicionamento, pela minha busca. Hoje eu entendo isso. Então, naquele momento, ele me levou para uma comunidade cristã, onde eu fui para um encontro com Deus. Eu tive uma experiência com Jesus. E daquele momento até hoje, o Senhor tem acrescentado na minha vida. Eu não sabia como que eu ia fazer, eu só sei que eu vendi tudo que eu tinha, porque eu queria pagar essas contas, eu queria honrar, sabe? O princípio de honra começou a agir ali. Há 8 anos atrás, isso, gente. Há 8 anos atrás eu comecei esse processo de me livrar desses tropeços, de pedras de tropeços que tinha na minha vida. E o Senhor foi limpando, 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 até Ele me colocar onde Ele queria que eu ficasse, onde Ele queria que eu prosperasse, onde Ele queria que eu frutificasse. E quando eu falo que eu vendi tudo, eu enxergava assim, perdi tudo. Tudo assim, de casa, né? Tipo, ai, um guarda-roupa, uma cama, um negócio. Então, durante anos, eu vivi com a minha roupa na mala. Eu vivia com a minha roupa assim, pronto para ir embora. Pronto para dar errado. Olha que coisa. Você já teve assim, pronto para dar errado? E o senhor foi me alertando em relação a isso. E eu comecei a fazer as determinações proféticas a partir de 2022. Foi nesse período, Gleide, que eu criei a capa da Bíblia. E eu fiz alguns decretos perigosos com Deus. Eu vendi a minha única ferramenta de trabalho, fui para Brasília para o lançamento do nosso primeiro livro ali, o Transbordantes. Lá o Senhor derramou uma unção de restituição na minha vida e desde aquele dia, em 2024, o Senhor tem superabundado na minha vida que eu Glória a nem vi. Eu só sei que assim, eu fiquei 10 anos sem ter guarda-roupa, gente. Esses dias meu vizinho botou um anúncio assim, todo ano uma cômoda. Falei, ô Jesus, glória a Deus, né? Vou ver aqui pro meu filho. Olha, eu pensei no meu filho. Mas eu cheguei lá para buscar a cômoda do meu filho, o moço falou assim: "Você não- eu botei as coisas para vender aqui, mas eu preciso desocupar e tem esse guarda-roupa aqui, você não quer também, não?" Deus. Eu Glória. falei, ô, Glória, eu quero, moça, quero sim. Aí ele falou assim, ó, mas o síndico ia ficar com esse sofá? Você também não quer, não? Eu falei, Glória, eu quero sim, glória a Deus. Ele falou assim, ó, esse rack aqui também, sabe? Tá aí. Se você conseguir levar, falei, glória a Deus, aleluia, muito obrigada, né? Fui agradecendo ali. E aí, gente, como Deus é um Deus de detalhes. Eu queria muito ter um processador. Ele falou assim, irmã, querida, eu tenho aqui, ó, umas.
umas coisas de cozinha, sabe, coisa de fazer biscoito. Eu faço, gente, aquele biscoito natalino. E eu amo fazer isso para presentear as pessoas. Ele falou assim, se você quiser, tá aqui. Ok. Falei, amém, aleluia. Ele olhou o De processador e obras falou assim, completas. olha, você tem processador também? Porque, eu não vou usar isso daqui não, pode levar também. Gente, o processador novinho. É um negócio assim que eu falei assim, meu Deus, meu Deus. Deus não faz aquilo que você está esperando. Mas eu semeei lá atrás e tantas vezes eu doei imóveis para as pessoas. E o detalhe importante aqui é, eu sou líder hoje de um movimento de mulheres dentro da minha igreja e eu estava responsável por cuidar de pessoas e eu não tinha mais onde receber essas pessoas porque na minha casa não tinha estrutura nenhuma, gente. Eu só tinha o chão para as pessoas sentarem. E eu fiz essa oração, que Senhor, não sei o que o Senhor quer não, mas se tu quiseres, estarei fazendo, né, o que o Senhor me mandar. E aí ele colocou esse sofá aqui, gente, por Deus do céu. No outro dia já tinha mulher chegando aqui em casa. Uma menina que eu doei um móvel há alguns meses atrás, que era um móvel que estava novo, só que ela precisava mais que eu. Eu olhei nessa visão de, meu Deus, tá tudo bem, eu tenho aqui o da cozinha, manda esse aqui para ela. Ela foi lá, buscou, e ela me reconheceu fazendo essa oração ali no salão de festas. E, meu Deus, hoje ela é aqui uma parceira minha dentro desse núcleo de oração. Já veio uma outra que já se tornou uma grande parceira de negócios, e o Senhor tem acrescentado mulheres na minha vida, porque eu semeei isso lá atrás, sabe? Dessa carência de buscar amigas mulheres em Cristo. E hoje eu tenho a Academia das Sábias, eu tenho a Gleide, eu tenho a Priscila, eu tenho a Nádia, eu tenho a Doris, eu tenho a Cris, eu tenho a Marcinelle, eu tenho várias outras mulheres de Deus sustentando ali o meu ministério, me apoiando, me direcionando. E, gente, isso é semente. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, por todas Aleluia. as outras coisas que o Senhor tem acrescentado na minha vida. Nós não devemos amar a Deus por tudo aquilo que Ele pode nos dar. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, queridos, é que independente daquilo que você acha que precisa, o Senhor tem muito mais para derramar na sua vida. Muito mais, muito mais. E quando a Gleide falou desse tema para mim, eu falei, vou transbordar, vou transbordar. E já estamos aqui, né, passando do limite, já tenho 4 Glória a minutinhos para Deus. encerrar. E o que eu queria dizer para vocês é isso, queridas. Plantar no Espírito vai fazer você colher em abundância. Que vocês possam continuar meditando nessa palavra, testemunhando e testificando aquilo que o Senhor já fez na sua vida, porque nós precisamos falar de tudo aquilo que Ele é para nós, que é Ele o nosso sustento, que é Ele a principal semente, que todos os frutos vêm a partir do nosso posicionamento nele, com Ele, para Ele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O Glória nosso Deus, sim, é um Deus de obras completas. Aleluia. a Deus. Poderoso demais, ô glória. Deus é maravilhoso. A gente fica sem palavras e, ao mesmo tempo, a gente fica feliz, né, de ver o trabalhar do Senhor. Eu fico maravilhada. Cada palavra que, cada mentora que tem vindo, cada mulher que tem vindo, as conexões que têm sido feitas. Eu não pedi a nenhuma das mulheres que tem chegado até aqui, eu não pedi, você quer falar sobre qual área, você quer falar sobre qual tema? Não. O Senhor foi dando um tema e eu vou dizendo, isso daqui é para fulano, 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 e eu fui destrinchando ali porque eu senti a conexão. E eu nunca acompanhei, assim, apesar da nossa proximidade, Letícia, eu nunca tinha acompanhado uma live sua, nunca tinha acompanhado, assim, porque você sabe que a gente está ali junto, mas a gente está cada um com seus movimentos, né? Nem sempre a gente consegue acompanhar de perto. Mas todas as mulheres que vieram, elas já vieram predestinadas para falar esse tema. E eu acho muito lindo trabalhar no Senhor, porque o que eu vejo? Aqui você comentou a respeito dessa mentoria que nós fizemos, né, em 2022, que é uma mentoria de uma pessoa muito bem influente,
uma pessoa muito bem posicionada no digital, a vida dele já é uma vida assim completamente virada só por esse momento. E ele está lá, assim como tantos outros, nessa posição porque ele plantou diversas sementes. Isso é uma coisa que nós aprendemos bastante a respeito disso, né? De como plantar a semente, principalmente no digital, que é aquela semente invisível. Porque tudo que a gente planta aqui, de acordo com o que você trouxe aqui, dessas sementes, elas são invisíveis, mas elas trazem à tona aquilo que vai se manifestar no visível. A gente não tem, é inevitável. É como a Denise falou aqui, ó, é opcional você plantar. A forma como você plantar, você pode escolher, mas você não tem como escolher como virá a colheita. Porque a colheita vai vir de acordo com o que você plantou e ponto final. Você não pode dizer, vou plantar aqui e eu quero colher assim, diferente daquilo que eu plantei. Não tem como. Não tem como. Enquanto nós não entendemos isso aí, a gente não sai de tantos e tantos ciclos que muitas vezes a gente está ali inconformado com o resultado, mas a gente não quer mudar a maneira de semear, a maneira de colocar a semente. E eu fico maravilhada em Deus, porque nós estamos aqui em uma jornada. E antes das pessoas chegarem ao topo da pirâmide, né, por assim dizer, as pessoas passam por um processo. E hoje, muitas vezes, as pessoas elas invalidam as jornadas dos anônimas. As pessoas invalidam as experiências. Estão muitas vezes lá, não, eu só quero aquele que já está no topo porque já tem experiência, mas esqueceu que para aquele que está no topo precisou passar por esse processo. E nós aprendemos nos processos. Nós aprendemos com as pessoas muito mais que estão passando o processo, que nós estamos caminhando juntas, do que com aquela que já está lá. Porque aquela que está lá, às vezes, nem vai se lembrar do processo. Muitas vezes nem vai compartilhar o testemunho. E às vezes está lá vivendo uma vida completamente que mostra para nós a uma distância tão grande que a gente diz, isso é ilusão. A gente não quer isso. A gente não tem como chegar até lá. Porque, como você falou, já estava com minhas malas prontas para não dar certo. Já estava, ó, já carimbei aqui, não vai dar certo, e ponto final. Então, muitas vezes é isso. E às vezes a gente fica assim, principalmente no digital, acontece muito isso, né, Letícia? Você bem sabe, dessa comparação. E aí, tipo, quem tá lá no auge, aí a gente diz assim, nunca que eu vou chegar até lá. Então, eu nem começo, já quem sou eu? E ainda vem mais um monte de padrões aí, né? De religiosidade, tantas coisas, tantas mentalidades corrompidas. Quem diz, não, mas eu tenho que me humilhar. Quem sou eu? Se eu aprendi a ser humilde, mas é uma humildade que não foi a humildade que Jesus disse que nós devemos ter. E a gente não viu Jesus falando, se vitimizando, se encostando nos ombros do outro para ficar lá se lamentando. Muito pelo contrário, meu Pai do céu, é muito forte esse transbordo e a gente ficaria aqui o dia inteiro. Mas eu louvo a Deus porque esses poucos minutos que nós tivemos aqui foram suficientes para pelo menos nos deixar assim com aquela pulguinha. O que é que eu tenho semeado? E como que eu tenho semeado? Uma pulguinha atrás da minha orelha aqui cutucando. Para quê? Para nos tirar exatamente desse lugar onde eu ia falar, e a Denise já colocou, desse lugar de orgulho. Às vezes a gente pensa que é humildade, mas é puro orgulho. E a gente não quer plantar na vida do outro. Você falou aqui sobre a generosidade e eu pensando comigo, meu Deus, porque como é fácil, né? Você abrir seu guarda-roupa e você vê lá aquelas roupas que você não usa mais, que não cabe mais em você, que você não quer, que você não gosta mais. Aí você pega, coloca tudo dentro de um saco e aí você pega e abençoa a outra pessoa com aquela roupa que você não vai usar mais, ou que, tipo, você já nem usa ela muito mesmo, não vai fazer tanta falta. E aquela que é que você mais gosta? E aquela que tá ali no seu corpo, que a outra tá precisando, mas, meu Deus, sabe que tem roupa... A minha mãe, ela é costureira, né? E a minha mãe sabe muito bem que eu dava crises por causa de roupas que ela fazia, que eu gostava tanto que eu não queria que se acabasse. Eu lembro que eu dei uma crise de choro quando eu era pré-adolescente, porque ela fez uma jardineirinha para mim e eu amei aquela jardineirinha. Acontece que eu cresci, a jardineira não cabia mais em mim. E eu chorava, ai, eu quero aquela, só serve aquela. Ela foi, comprou o tecido, fez a jardineira igual. Gente, mas não era a mesma coisa. Não sei o que foi que aconteceu.
Mas assim, você pegar aquilo que você mais gosta, essa é a maior prova da sua generosidade. Você pegar aquilo que você sabe que vai fazer falta para você, mas que você, como você disse, olha, esse móvel que eu tenho aqui, eu identifiquei, eu preciso dele. Ele não está aqui porque eu não preciso, mas tem alguém que precisa mais do que eu. Isso aqui é dom do céu, é dom do Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo. Não pode vir de outra pessoa, não pode vir de outra pessoa. Como aprendemos com você nessa manhã, minha querida. Louvamos a Deus E pela sua vida, pela sua entrega, pelos seus testemunhos, pelo início dessa jornada que nós estamos começando juntas e que eu sei que o Senhor vai nos levar a muitos lugares que a gente prefere nem ficar pensando, né? Porque o nosso aham, ouvido não ouviu, nosso olho não viu, não chegou direito à nossa mente. Então vamos nos concentrar na lição para a gente não ficar se perdendo, né? E até mesmo entrar em ansiedade você não trabalha dessa forma, mas eu creio que o Senhor, ele nos conectou e eu glorifico ao Senhor por causa disso. E eu já quero devolver a você a palavra, só para você falar um pouco sobre o seu trabalho dentro da Academia das Sábias, como que aconteceu essa conexão com a Priscila, e você já faz sua conclusão, e depois você vai nos abençoar com a sua oração em nome de Jesus, para nós já amém, estarmos amém. finalizando a live. Glória a Deus. Glória a Deus. A Nádia Glória a falando aí Deus. que ela fez uma semente comigo lá em Brasília. E Nádia, Glória a Deus. essa semente que você plantou lá em Brasília, eu semeei de volta, tá, minha amiga? Semeei de volta no Aleluia. encontro com Deus que vai acontecer durante essa semana, no dia 20, 21 e 22. Eu semeei há 3 anos atrás nesse encontro e glória a Deus, esse encontro vai Aleluia. acontecer. Eu estarei lá Glória. servindo, glória a Deus. Tudo aquilo que você plantar no Espírito, você vai colher. Amém, queridas? Conheci Priscila Padilha através da nossa comunidade cristã, nós já servimos juntas há 3 anos, né? E quando a gente se conheceu, nós já nos conectamos imediatamente, porque ela tem um evento que se chama Banquete Real. Então, eu fui no primeiro Banquete Real, na verdade, foi o meu primeiro Banquete Real com ela, né, em 2024. E aí, 2024, depois que eu fui nesse evento, eu falei, eu preciso andar com essa mulher. Meu Deus, quanto essa mulher tem para me ensinar. E aí ela me contou sobre esse trabalho com a Academia das Sábias. Ela é mentora de todas nós, né? Mentora das mentoras. E dentro dessa comunidade cristã, inclusive ela está começando uma live agora. Saindo daqui, vocês já vão para lá, por Eita favor, pelo glória. amor de Deus, vão receber essa palavra sobre reinar em vida. Então, nós fazemos esse trabalho em conjunto e hoje eu crio a comunicação toda da comunidade. Hoje ela me confiou o cargo ali de diretora de comunicação da nossa editora. Nasceu a editora Sabedoria de todos esses insumos que essas mulheres maravilhosas produzem, né? Todos os testemunhos, todas as histórias contadas dentro desses livros, né? Então, se você é uma mulher que deseja contar a sua história, eu convido você a me mandar um direct agora aqui para mim, porque eu tenho algo de Deus para entregar para vocês também. Durante essa semana, eu abri a minha agenda exclusivamente para falar com pessoas, com mulheres de Deus que têm uma história para contar e ainda não sabem como fazer isso acontecer. Tá bom? Então vocês já mandem aqui para mim. O meu Instagram é Letícia Guia Você. Vou escrever aqui para vocês antes de fazer a nossa oração final e prestem atenção, porque nós vamos orar a palavra nesse momento. Glória a Deus. Amém? É do jeitinho que tá aí, irmã. Letícia guia você. E você pode compartilhar também com uma amiga que você já viu o potencial, já viu tudo aquilo que ela pode oferecer. Se você ainda não conhece a Academia das Sábias, siga também. Leide, escreve aí para mim, por favor, da Academia das Sábias, porque é lá que você vai se conectar com essas outras mentoras, né? Assim como a Gleide tem o curso lá dentro da nossa plataforma, nós temos uma plataforma com mais de 300 cursos. Então, esses cursos vêm para abençoar a vida de mulheres que precisam fortalecer os pilares Amém. emocional, espiritual, pessoal e profissional. Então, nós acreditamos que esses 4 pilares podem mesmo tornar você uma mulher inabalável, e é isso que nós queremos plantar na vida das outras mulheres que estão se conectando a nós, né? Mulheres do reino que estão ali para transbordar na vida de outras mulheres e impulsionar talentos, desengavetar sonhos. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão.
para a honra e glória do Senhor Jesus, porque nós queremos Aleluia. morar juntas no céu, nós queremos reinar em vida, nós queremos mesmo que o Senhor continue superabundando, não só nas nossas vidas, mas na vida de todas as pessoas que se conectarem a nós. Amém? Vamos Amém. Glória a orar? Deus. Vamos sim. Olha aí, ó, o Chegou Instagram até da um Carolina lembrete na minha tela Defádia. aqui, ó. Lembrete, orar É. agora. Ô, Glória! Tudo conectado. Amém, Pai. Nós te Aleluia. damos graças por esse tempo Obrigada, precioso, Jesus. Deus. Nós te louvamos, Pai, por essa manhã, Deus, onde as suas misericórdias se renovaram, Pai. Nós te damos graças por cada mulher que esteve aqui presente, Pai, por cada mulher que ainda ouvirá essa oração, Pai. O Senhor possa continuar usando poderosamente a vida da pastora Gleide, Deus, para que ela consiga mesmo, Pai, cumprir o propósito dela de posicionar mulheres no reino, Pai, de colocar autoridade nessas mulheres, Pai, para que elas possam romper, Pai, para que elas sejam uma boa semente para frutificar no reino, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós já agradecemos, Pai, repreendemos todo o mal que possa vir sobre a vida de cada uma delas, Pai. Está repreendido, caiu por terra qualquer amarra do inimigo, Deus, que tenha tentado contra a vida dessas mulheres, Deus. Eu já declaro a provisão do céu, Deus, que hajam boas sementes, Pai, que cada semente venha frutificar poderosamente na vida dessas minhas irmãs, Deus. O Senhor possa continuar me usando, Pai, para proclamar a tua palavra, para levar o teu reino às pessoas que ainda não conhecem, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que essa internet seja um instrumento da tua boa, perfeita e agradável vontade agindo sobre a nossa vida, Deus. Continua mesmo, Pai, restaurando vidas, resgatando pessoas, Pai, porque eu sei, Jesus, que tu me tiraste do vale da sombra da morte, Deus, e por isso eu te louvo, Pai, e graças te dou, Deus, pela oportunidade, Deus, de continuar semeando em teu reino, Pai. Oh, Deus, como tu és bom. Continua, Paizinho, abençoando a vida da pastora Gleide, Pai, para que ela possa mesmo, Senhor, ser conduzida a novos lugares, Pai, lugares altos em tua presença. Deus, nós queremos te honrar com a nossa vida, com o nosso ministério, com os nossos testemunhos, Pai, para continuar testificando tudo aquilo que o Senhor fez, faz e ainda fará, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Glória a Glória a Deus, Deus, glória a meninas. Deus. Deus abençoe a todas em nome de Jesus. Amanhã retornamos com a permissão do nosso bondoso Deus no 11º dia da nossa jornada. Estamos chegando à reta final. Letícia, minha amada, Deus te abençoe. Muito obrigada pelo seu transbordo, pela sua entrega. Que o Espírito Santo de Deus continue abençoando sua vida, fazendo prosperar em Amém. todos os aspectos, falando. E nós nos encontramos aí breve pessoalmente, porque nós viveremos o transbordo do Senhor. Nós somos Amém. transbordantes e nós estamos Amém. nesse caminho em nome de Jesus. Deus Amém. abençoe minhas amadas que estiveram Amém. aqui ao vivo, as que estiveram também acompanhando a gravação. Um grande beijo aí no coração de todas. Shalom, shalom. Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau. Amém.